Eu sei que alguns já conhecem essa metáfora, mas Romane pediu muito para eu contar. Acho que quem não conhece a metáfora das 3 árvores? Em cima de uma montanha existiam 3 árvores que elas tinham um sonho, elas tinham desejos, elas tinham metas de vida. A primeira árvore disse assim: amigas, quando eu crescer, tudo que eu quero é que eu seja cortada e transformada num grande baú. Baú desses de carregar ouro, joias, diamantes, brilhantes. Eu quero carregar tesouros dentro de mim. A segunda árvore disse: eu não. Quando eu crescer, tudo que eu quero é ser cortada e transformada num grande navio. Um navio para carregar reis e rainhas pelos 7 mares e navegar por todo o planeta. Mas a terceira árvore, pessoal, ela estava no lugar mais alto da montanha. E ela disse assim: amigas, eu não quero ser cortada. O meu sonho é ficar aqui para sempre. Para que todas as vezes que a humanidade ali, os seres humanos do vilarejo, olharem aqui para a montanha, eles vão ver o contorno da montanha. As minhas folhas, meus galhos, as flores, o contorno, o céu, e com essa imagem que eles possam se lembrar que Deus existe. Eu só quero ficar aqui para ajudá-los a lembrar de Deus. Anos e anos se passaram e de repente os lenhadores subiram a montanha. Eles cortaram a primeira árvore. Pá, pá, madeira! E ela disse: tchau, amigas, chegou a hora, eu vou virar o grande baú que eu sempre sonhei. E eles foram até a segunda árvore. Pá, madeira! E ela falou: tchau, amiga, eu vou virar o navio. Chegou a hora de realizar meu sonho. E enquanto os lenhadores desciam as 2 árvores, de repente eles pararam e olharam para a terceira, a mais bonita e bela de todas as árvores. E de maneira cruel, de maneira sem pensar no que ela queria, eles voltaram e cortaram a terceira árvore também. Pá! Pá! E ela caiu. E eu não sei se você já passou por isso na sua vida. O que acabara de acontecer, ela teve os seus sonhos cortados pela raiz. Não tem como replantar. Ela foi cortada. E tudo que ela queria era ficar lá em cima. E não bastou muito tempo para as 3 árvores perceberem que o sonho que elas imaginavam não aconteceria. A primeira árvore, que queria ser um grande baú, ela virou um coxo, desses de colocar feno para os animais comerem. A segunda árvore, que queria ser um grande navio, foi transformada num barquinho, pobrezinho, humilde, desses de pescador, muito longe de ser um navio de rei. E a terceira árvore, então, foi cortada em 2 grandes vigas, jogadas num galpão, abandonadas às traças. E você sabe qual a pergunta que elas faziam todos os dias? Por quê? Por quê? Por que eu queria ser um baú e eu virei um coxo? Por que eu queria ser um grande navio e eu virei um barquinho? Por que eu não queria fazer mal para ninguém e eu fiquei aqui abandonada? Por quê? Por quê? Por quê? Todos os dias. E quantas vezes em nossa vida nós não ficamos nos perguntando: por quê? Por que eu perdi meu negócio? Por que eu fali? Por que eu separei? Por que eu fui abandonado? Por quê? E essa pergunta, ela dilacera seu coração. A pergunta por quê não tem resposta. Por quê leva você para um lugar de vítima. Eu convido você a trocar a pergunta por quê para uma outra pergunta: para quê? Para quê te leva no espaço de evolução. O porquê te leva no espaço de vítima. E assim como as 3 árvores estavam vítimas do que havia acontecido. No entanto, senhoras e senhores, numa noite em que as estrelas brilhavam diferente no céu, um casal que não tinha dinheiro para comprar um berço acabara de ter um bebezinho recém-nascido. E onde eles iriam colocar o seu berço? O bebê acabou de nascer e eles então colocaram o bebezinho, eles colocaram no coxo, na primeira árvore. E quando ela recebeu esse bebezinho, ela disse: nossa, agora eu entendi por quê. Eu carrego em minhas costas o maior tesouro que existe no mundo. É muito mais do que joias, ouro, diamantes. Eu carrego a vida humana. Que privilégio ter sido coxo e não o baú que eu imaginava
que era o que eu queria ser. Anos e anos se passaram. E daquele dia do bebezinho, e jovens entraram, subiram no barquinho de pescador, na segunda árvore. Eles remaram, foram até o alto mar, jogaram suas redes, pescaram os peixes, se alimentaram e adormeceram no local. Enquanto eles estavam dormindo com aquela pesca e o barco cheio, de repente as nuvens se fecharam. Relâmpagos, trovões, uma tempestade nunca vista antes começara a acontecer. Ondas gigantescas começaram a açoitar aquele barquinho. E os jovens acordaram e olharam e viram que estavam sem saída. E começaram a gritar: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Mas tinha um que estava dormindo, em paz, tranquilo, que eles chamavam de mestre. Mestre, acorda, nós vamos morrer. De repente o mestre acordou, olhou nos olhos dele e disse: vocês são homens de pouca fé. Ele olhou para o oceano revolto, estendeu suas mãos e ordenou em 2 palavras: haja paz. E o mar se acalmou. Nesse momento a segunda árvore disse: nossa, quem é esse que eu carrego em minhas costas? É muito mais do que rei ou do que rainhas, é o rei de todos os reis. Que privilégio eu ter sido! É esse barquinho de pescador para poder testemunhar algo tão incrível na história da humanidade. Que bom que eu não fui o navio que eu pensava que era o que eu queria ser. Vocês já sabem de que eu estou falando. Anos e anos se passaram daquele dia. E o mesmo bebezinho que quando jovem acalmar os mares, numa sexta-feira à noite, soldados romanos entraram no galpão, pegaram as 2 vigas e pregaram-na em forma de uma cruz. E aquele homem começou a carregar a terceira árvore. E ela não entendia por que ela estava passando por aquilo. Quando ela viu os espinhos entrando em sua cabeça e o sangue escorrendo, ela disse: por que eu tenho que fazer parte de tamanha atrocidade humana? Tudo que eu queria era ficar lá em cima, em paz, na montanha. E ela sofreu demasiadamente, num nível absurdo, quando ela sentiu os pregos entrando dentro de si. Naquele momento, ela não entendeu o porquê que a vida estava fazendo aquilo com ela. No entanto, meus amigos, 3 dias se passaram e a humanidade começou a saber o que havia acontecido. Quem era aquele homem? A notícia começou a se espalhar rapidamente. E quando a terceira árvore, finalmente, ela escutou, ela disse: nossa, agora eu sei, agora eu entendi tudo, por que tudo isso aconteceu. É porque para o resto da vida e de toda a eternidade, não só no vilarejo, mas em qualquer lugar do planeta Terra, quando qualquer ser humano olhar para mim, ela pensou, ele vai se lembrar que Deus existe. E esse é meu presente para vocês, para a gente começar o nosso encontro. E eu não sei o momento que você está vivendo, mas se você está passando por uma dificuldade como as 3 árvores, um momento pessoal, profissional, familiar, em que você está se perguntando por quê, o primeiro aprendizado é: que tal sair do lugar de vítima e ir para o lugar de evolução? Pode acontecer 2 coisas, pode ser por 2 motivos. Ou você não está preparado ainda para receber tudo o que você pede e está desejando. E nós estamos nos preparando aqui agora para nos capacitar e ter consciência de receber o que vem. Ou aquilo que está preparado para você, assim como as 3 árvores, é bem mais do que você consegue imaginar hoje. Então tenha paciência, porque o tempo dele é diferente do nosso tempo. Troque o porquê pelo pra quê. E qualquer coisa que aconteça na sua vida tem a ver com o seu estado de ser. Tudo que acontece na sua vida tem a ver com a qualidade da sua vida. O que controla a qualidade da sua vida? Tudo o que nos acontece tem 2
motivos, em minha opinião, simplificando. Ou você está recebendo o que você está recebendo por merecimento, você merece passar o que você está vivendo na sua vida. Não foi por acaso, você conquistou isso. Não foi por acaso. Ontem a gente foi visitar lá o pai do Rumani, o lugar da agrícola dos alhos, para chegar onde estava. Não foi por acaso. Quanto perrengue, quanta perda, quanta dor, quanto caminho. Imagina se no meio do caminho tivesse desistido. Mas como a Mani me contou que o senhor falava, aqui nós vamos abrir um barraco, aqui nós vamos ter visão, assim como as 3 árvores. Aconteceu certinho do jeito que vocês imaginavam? Pelo que eu vi ontem, parece que foi melhor do que esperava. Então, acontece na nossa vida, às vezes melhor do que a gente imagina, por merecimento ou para evolução. Se você está passando o que está passando, só agradece, mesmo que seja uma fase difícil, porque de alguma maneira ela está vindo como lição. E enquanto você resiste, aí você vai aprender mais. Aí vem mais lição. E se você está cansado de lição e está a fim de começar a receber por merecimento, é bom aprender rápido, né? Do que ficar resistindo com o que a vida está te trazendo. O que determina a qualidade das nossas vidas? É sua conta bancária? O que vocês acham? Vocês conhecem pessoas que são multimilionárias e a única coisa que elas têm é dinheiro? Sim ou não? Pessoas que são demasiadamente ricas e absolutamente pobres, emocionalmente falando, tristes, família desestruturada, a pessoa vive de aparência, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. E vocês conhecem pessoas que nem têm tanto dinheiro, não viajam pelo mundo, não tem carro importado, não tem um monte de coisa, tem uma vida simples, mas que está lá cuidando dos seus animais, contato com a natureza, e que são pessoas que estão sempre de bem com a vida, bem-humoradas, que não reclamam de nada. Eu conheço algumas pessoas assim, vocês conhecem? Então, o que determina a qualidade da sua vida não é a sua conta bancária. O que determina a qualidade da sua vida é a qualidade das suas emoções, é a qualidade das nossas emoções. Todos nós temos um padrão emocional, uma box, uma caixa emocional. É um padrão que a gente volta para essa caixa muito facilmente. Por quê? Porque a gente se habituou a viver nesse lugar. Se você tem um padrão de reclamar, você reclamou ontem, vai reclamar hoje e vai reclamar amanhã. É fácil para você reclamar, é um lugar comum. Se você tem um padrão de olhar as coisas boas diante de qualquer adversidade, você procura olhar o que ela tem de bom, esse é um padrão, é um jeito de funcionar teu. Então você vai voltar para esse lugar. A qualidade da nossa vida depende da qualidade das nossas emoções. A minha pergunta é, qual tem sido o seu padrão emocional? Existe uma hierarquia de vibração emocional. Sim, as emoções têm vibrações que são invisíveis. Vibrações são ondas. E se nós olharmos para esse gráfico de vibração emocional, nós temos desde o primitivo até o estado consciente. O estado de vibração mais baixo, que gera doenças no longo prazo. O seu corpo, estava falando com a Roseli ali, ela tem uma habilidade sobre essa questão do impacto das emoções, traumas, no nosso corpo. O seu corpo, ele recebe culpa, vergonha, tristeza. Por isso que pessoas com trauma, se elas não procuram ajuda, já que sozinho não dá, nunca deu. Por isso que eu honro cada um que está aqui. Você tem humildade de vir aqui e entender. Cara, se desse para fazer sozinho, você não estava aqui, você já tinha feito. Sozinho nunca deu. Sozinho você cai. Quando você está junto, quando você tem humildade de pedir ajuda, você tem pessoas que te ajudam a curar, por exemplo, uma culpa. Imagina um pai que, sem olhar, o filhinho caiu numa piscina e se afogou e ele perdeu o filho afogado. Você consegue imaginar o nível de trauma que isso pode causar? Se essa pessoa entra numa culpa, ela vai viver em 30 Hz esse tipo de vibração. Nada mais emociona essa pessoa, nada mais faz ela ter paz, nada mais faz ela sentir amor, gratidão. Porque a caixa emocional, o padrão dessa pessoa,
está só em reviver a culpa de ter sido displicente ao olhar ou não olhar o filho na piscina e ter perdido seu próprio filho. Como é que uma pessoa dessa sobrevive a um trauma desse? Com ajuda. Sozinho não dá. No entanto, se essa pessoa entende que tudo que vem na vida é por merecimento ou aprendizado, e se ela procura uma ajuda que seja espiritual, de entender que somos seres espirituais, tendo uma experiência humana, que talvez não tenha sido culpa dela, talvez era o que era para acontecer, para a vida da criança e para a vida dela, e ela consegue vir para um estado de aceitação, para um estado de entrega, um estado de paz, ela começa a ter um outro nível de vibração, e com isso, um nível diferente de qualidade de vida. É fácil? Não, se fosse fácil, estava todo mundo vivendo em paz e a gente estaria num planeta de amor, abundância e prosperidade. Não, a gente está num planeta de níveis diferenciados de consciência, de muitas provas, muitas expiações, muitas disputas por ego, por poder, e muitas pessoas também sendo convidadas a despertar sua consciência. Então, galera, aqui você já começa a ver que, caramba, à medida que eu começo a ter coragem, aceitação, abundância, amor, eu começo a vibrar diferente. Pois bem, e aí eu vou trazer um pouco do que eu aprendi presencialmente com o Joe Dispenza em 7 dias com ele. Era das 6 da manhã até as 7 da noite, era isso? Até umas 7, 6, 7, 8 da noite, todos os dias, sendo que um dos dias a gente chegou às 4 da manhã e meditamos até às 9. 5 horas de meditação que pareceram 1 hora, praticamente. Meditação ativa, tal, você tinha sono, não dormia, e enfim. Realmente atingimos alguns estados interessantes. E eu aprendi com o Joey que eu não sabia disso, eu fui pesquisar no ChatGPT e é real. Nós temos entre 70 a 90 mil pensamentos por dia. Quem medita todos os dias, ou seja, tem o hábito de silenciar a voz interna com regularidade, você tira ali 1, 2, 3 vezes ao seu dia. Você para, respira e você deixa de ser a voz na sua cabeça. Você passa a ser o observador que percebe essa voz. Tem pessoas que nem descobriram que tem uma voz na cabeça. Essas pessoas acreditam que elas são a voz. Que voz é essa que você está falando? É essa aí, que apareceu na sua cabeça agora. Quando você percebe um diálogo, uma voz na tua cabeça, você já teve um lampejo de consciência. Quando você observa sem julgar, essa voz ela tende a diminuir. E esse padrão faz com que pessoas que meditam tenham em torno de 40 mil pensamentos por dia. É a metade. Qual que é o problema de ter 70 a 90 mil pensamentos diários? O problema, pessoal, é que 80 a 90% deles são exatamente os mesmos que você teve ontem. E serão os mesmos que você vai ter amanhã. O que acontece com a gente é que nós temos um padrão emocional de pensamentos. Como é que funciona isso? Seus pensamentos geram escolhas. Você está aqui, escolheu estar aqui, porque em algum momento você pensou nisso. Essas escolhas geram comportamentos, ações. Essas ações, esses comportamentos, geram experiências. E essas experiências geram estados emocionais. E essas emoções realimentam os pensamentos. Então 80 a 90% dos pensamentos são os mesmos. Medo, escassez, problemas com esposa, marido, filho, realimenta o problema, fica imaginando o pior que pode acontecer, situação com o cliente, situação com grana, situação com imóvel, com carro, com os bens materiais, cansaço com o corpo, academia. É uma recorrência de pensamento, recorrente os mesmos na cabeça todo santo dia. Basicamente, quando nós acordamos, hoje, todo mundo, quando a gente acordou, a gente veio do nada. Se você teve um sono profundo, eu gosto de um aplicativo chamado Sleep Cycle, e hoje eu bati o recorde, coincidentemente, hoje eu tive o melhor sono nos últimos tempos, deu 99% de sono.
Ontem eu dormi da meia-noite às 3:30 da manhã. E eu sou um cara que preciso dormir bem para performar, por isso que eu não fui no jantar ontem. E aí de ontem para hoje, acordei, o Sleep Cycle deu lá 99% da qualidade de sono, e não é sempre assim, na real foi o meu recorde, e mais da metade hoje foi sono profundo. No sono com sonhos, a gente ainda vive uma realidade meio astral, vamos chamar assim. Mas e no sono sem sonhos? No sono profundo, onde é tudo escuridão, blackness, tudo onde não tem nada. É ali que você se recarrega. Por quê? Porque lá você vai para a fonte. Os animais se recarregam na fonte. Nós nos recarregamos na fonte. Nesse sono profundo, quando você acorda, você veio da onde? Da fonte, da criação, do divino. Você está puro. Você abre os olhos, você está puro. Mas aí o que acontece? Você lembra do passado. Ah, lembrei, estou aqui no hotel, Mastermind do Romani, tenho que fazer a palestra, pronto. Começaram os pensamentos. E aí esses pensamentos são recorrentes, parecidos ou os mesmos do dia anterior e do mês anterior e do ano anterior. O que acontece? Você acorda e normalmente você tem pensamentos estressantes. Se você tem o hábito de acordar e pegar o seu celular, primeira coisa que você faz, eu convido você fortemente a não fazer isso mais. Tira pelo menos 20 minutos da manhã para você mesmo, sem conexão, para você continuar naquele estado silencioso e intencionar o seu dia, para mudar o seu estado de ser, porque é a única maneira de mudar qualidade de vida e resultados, genuinamente falando, de maneira profunda. Então vamos lá. Você pega e entra no padrão, entra no WhatsApp. No WhatsApp já tem filho mandando mensagem, já tem o trabalho, já tem o pessoal falando do boleto para pagar, e aí você já, cara, eu não vou ver isso agora não. Deixa eu levantar e escovar o dente. Aí você escova o seu dente inconscientemente, enquanto você escova o dente, você não sabe nem como você pôs a pasta, você sempre começa escovando do mesmo jeito, do mesmo lado da boca, você termina do outro lado pensando no que vai fazer, vai pro banho, começa a se ensaboar sempre do mesmo jeito, sai do banho, começa a se enxugar pelo mesmo lado do corpo, aí entra, vai pro trabalho, pega o carro, no trânsito, você começa aquele pensamento de estresse, alguém te fecha, você já xinga essa pessoa inconscientemente, você não consegue estar em paz, manter a calma, você reage. Aí eu não sei, já aconteceu com alguém que você está numa fila do trânsito, você fala, a fila da esquerda ali está andando, você dá um jeitinho, escapa para ela, na hora que você escapa, ela para, e a que você estava começa a andar. Eu sei que isso nunca aconteceu com ninguém aqui, não é verdade? E aí você está totalmente identificado, inconsciente. O que é estar consciente ou inconsciente? Inconsciente é, você virou seus pensamentos. Você sequer está percebendo onde você está. Você não está presente. A sua cabeça está no futuro, está na reclamação, está no passado, isso sempre acontece comigo, está no ruído interno. E o que é consciente? Consciente não significa estar em silêncio. Consciente significa perceber o ruído. Perceber o que ele está acontecendo, você foi para a consciência. Se você não enganchar com ele, com as historinhas que o seu cérebro conta para você, ele tende a diminuir e vai embora. Aí vem outro pensamento, veio o pensamento, ele vai embora. E com isso, você vai se acalmando. E esse nível de calma e consciência é o nível mais conectado com o divino que tem. É nesse lugar que você tem os melhores insights, e não do ruído. É no silêncio. Eu estou lendo um livro, para mim, já foi para o top 5 livros da minha vida. Eu nunca fiz as contas, mas se eu fizer uma estimativa, devo ter lido mais de 1000 livros. A Rô também é uma leitora assídua, acho que leu 70 livros no ano passado, não foi? 50. 50 livros no ano passado. A bichinha gosta de ler. Imagina, você pega aí 800, 900, 1000 livros, para estar no top 5 é que o livro é bom. E eu estou num livro que ela leu em 3 dias. É chamado Entrega Incondicional. É de Michael Singer. E eu estou quase terminando esse livro. Esse livro está me impressionando, porque é um cara que em 1970 descobriu essa voz. E não tinha nenhuma fonte
nenhuma tecnologia, principalmente no Oriente, sobre estados de consciência. Isso que... Quem já leu aqui O Poder do Agora, de Eckhart Tolle? Deixa eu ver. Quem não leu, eu recomendo, é um bom começo. É o livro mais vendido de consciência e desenvolvimento no mundo hoje. Se você perguntar no ChatGPT, qual o livro mais vendido sobre autoajuda ou com autoconhecimento? Poder do Agora, o que é muito bom fazendo as pessoas despertarem. Ele não é o mais profundo, na minha cabeça ele é bem superficial, porque é um livro de perguntas e respostas. Aí você pode ir para o Novo Mundo, que é um livro mais profundo a respeito disso, do mesmo autor, Eckhart Tolle, mas não tinha isso na época. Em 1970 ele descobriu isso aí. E aí ele falou, cara, eu não quero essa voz me enchendo o saco, eu quero ficar em paz. E ele descobriu que dava para ficar em paz meditando. E ele foi para a floresta e começou a dar cursos de meditação na floresta. E tudo o que ele queria era não ter ninguém lá. Eu lembro que ele conta, ele pegou uma Kombi azul, que era o que ele tinha, ganhava $5.000 por ano, não tinha gastos, andava de chinela havaiana, andava bem, era tipo hippie dos anos 70, professor de faculdade, e só não era mandado embora da faculdade, que os alunos adoravam a aula dele. Ele não preparava aula nenhuma. Ele conta no livro que a aula vinha do nada. O que é do nada? Da essência. Ele silenciava a mente e virava um canal e deixava fluir. Aí as aulas dele vinham diretamente conectado com a fonte. Foi assim que ele passou, ele escreveu o projeto de formatura dele e que se tornou um livro, sendo que ele tinha certeza que não ia passar, acho que no doutorado, é isso, amor, doutorado, que ele fez lá, o trabalho de doutorado? Foi ajudar uma pessoa para fazer o doutorado, ele terminou fazendo. Ah, e o professor dele falou assim, cara, era economia agrícola, alguma coisa assim. Ele, eu não entendo nada disso. Falou, tá bom, mas faz pelo menos a prova. Aí olha que louco, ele começou a perceber algumas coisas. Ele pegou um livro da biblioteca, não queria ler, não queria nem ser economista. Ele queria o quê, pessoal? Ficar na fazendinha dele, no meio do mato, meditando. Era isso que ele queria. Aí ele abriu o livro, leu ali umas 3 páginas, só para desencargo de consciência. Foi para a prova. Pegou a prova, tinham 6 questões, podia escolher 3. 3 das 6 questões era exatamente o que ele tinha lido. Ele respondeu e passou. Ele sentiu mal. Chegou no mentor dele e falou, cara, eu fiz isso. Contou o que ele fez, eu não sei a matéria. Aí o mentor falou, para de ser... Como que ele falou? Para de ser tão humilde assim, cara. Para com isso. E nem deu bola. E ele se formou e fez o doutorado. Esse cara parou do lado de um rio com a Kombi dele e de repente ele estava meditando lá. E aí ele escutou uns caras chegando a cavalo no México, que ele tinha decidido fazer uma viagem sozinho. E ele falou, esses caras podem ser traficantes, podem ser bandidos. E a voz no cérebro, abre o olho, se protege, você vai ser violentado, vai ser assassinado, vai ser estuprado, sei lá, que ele pensou. E ele falou, não vou ceder a voz. Olha que louco isso. Ele percebendo a voz, mandando ele se proteger, eu não vou ceder essa voz. Silencia, acalmou. E escutando os caras aqui, barulho de cavalo e tal. Terminou a meia hora dele, ele abriu os olhos, aí chegaram os cavalos. Os caras com chapelão mexicano, por incrível que pareça, os caras eram do bem. Falaram para ele, nós moramos aqui perto, queríamos te conhecer, saber quem é você, e por acaso você está a fim de comer com a gente, almoçar com a gente? Ele falou, eu vou aceitar. E foi. Chegou lá, ele ficou uma semana na comunidade, fez amigos para toda a vida. Ele disse que foi uma das experiências mais incríveis da vida dele, e ali nasceu um experimento de vida. Cara, eu não briguei com a vida, eu podia ter ficado com medo, eu podia ter ido embora, mas eu só aceitei. E se eu levasse isso a sério? E se eu dissesse sim para o que a vida me apresenta, mesmo que eu não quisesse fazer isso? O que acontece em seguida é que a vida dele começa a desenrolar. Eu não vou contar todo o livro para vocês, até porque eu ainda não terminei, mas eu vou fazer um spoilerzinho que vai dar vontade de vocês lerem. O livro começa assim, eu estou nesse momento, primeiro capítulo do livro, eu estou nesse momento estou nesse momento no avião particular fretado a jato, indo para o meio dos Estados Unidos,
negociar a venda da minha empresa por 1,3 bilhões de dólares, que eu nunca imaginei, nunca pedi nada para isso. E tudo que eu queria era ficar meditando. Detalhe, ele nunca saiu da fazenda onde ele medita. E nessa entrega da vida, começaram a acontecer coincidências, que levou ele a ter uma das maiores empresas de software, de medical management, que virou valuation, que foi vendida, uma fusão, uma história maluca, e ele aprendeu a programar em Basic, num computadorzinho que ele viu numa loja, que ele comprou como curiosidade. Aí eu fico pensando, quanto que a gente briga com a nossa vida? O quanto que a gente impõe a vontade do nosso ego, ao invés da gente deixar fluir. Confesso para vocês, para a gente estar aqui, a gente teve que fazer isso. Porque a nossa vontade, a gente está viajando há 30 dias. Depois do Joe Dispenza, eu ainda fui no curso do Murilo Gun. E a gente não para em casa mais, isso que nós estamos aposentados. E aí é quando a gente olhou, levantar às 3 horas da manhã para chegar. Não, minha avó fala, não, ela não queria ir, ela, amor, eu não quero ir, o Romani vai entender. Eu falei, não, vamos dizer sim. Eu também não. E não é porque a gente não ama vocês, é porque a gente está cansado de tanta viagem. Mas a gente veio. E aí, sim, só ontem já valeu a pena de ter feito aquela visita. Hoje, nesse exercício pela manhã. Então, o que eu quero dizer para vocês é, às vezes, o nosso ego, a nossa voz não quer. Mas se você entender que, cara, Deus está te mandando alguma coisa e você diz sim, você vai ficar surpreso para o caminho que a tua vida vai tomar. O fato é que a gente vive num modo estresse, galera. 90% das pessoas são assim, pensando em boleto, abre e-mail, e aí tá num piloto automático, num nível chamado high beta de frequência cerebral. Vamos lá entender isso aqui. Olha só, se você todos os dias fica repetindo os mesmos pensamentos do passado, adivinha o que vai acontecer no seu futuro? No seu futuro, você vai ter as mesmas escolhas, os mesmos comportamentos, você vai reagir da mesma maneira que você tem no seu padrão de crenças, e o que acontece? O seu futuro é previsível. Como vai ser o seu futuro? Uma repetição do passado. Se você é aquele tipo de pessoa que ganha dinheiro e perde dinheiro, vai continuar acontecendo isso. Se você é aquele tipo de pessoa dedo podre pro amor, vai continuar acontecendo isso. Por quê? Porque o seu ser, a sua caixa emocional é a mesma. E se você reage da mesma forma, pensa do mesmo jeito, faz as mesmas escolhas, faz sentido dizer para você que o seu futuro tende a ser uma repetição do seu passado? Sim ou não? A não ser que você mude. Se você mudar a sua energia, você muda a sua vida. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Quando você repete o mesmo pensamento, a gente teve a oportunidade de ver duas coisas incríveis no vídeo lá no Joy. Uma foi uma conexão neuronal acontecendo em tempo real, no microscópio. A gente viu isso, é a coisa mais linda. Uma sinapse, um neurônio encontrando o outro e grudando. E quando você repete o padrão de pensamento, ele vai ampliando essa estrada, vai ampliando, e ela fica muito forte, por isso é difícil de mudar, porque se tornou um hábito. E segundo, a gente viu a glândula pineal ao vivo e a cores de um cérebro humano. Também foi uma coisa muito incrível isso daí. Bom, se as pessoas estão vivendo no modo estresse, cara, o celular, preciso responder, eu preciso falar, eu preciso faturar, eu preciso performar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, no modo sempre ligado, modo de fugir ou lutar, que é o modo estresse, é fuga ou luta. O que acontece? São pessoas que estão como um carro esporte, como aquela Mercedes do Romani lá, numa estrada em alta velocidade, em segunda marcha. Imagina o teu organismo, o teu corpo, vivendo como um carro esporte numa highway em segunda marcha. É isso que acontece quando a gente está na frequência high beta o tempo todo. Beta é a frequência que nós estamos agora, cerebral. Nós estamos atentos, acordados, prestando atenção. High beta é uma frequência de luta ou fuga, de estresse. Ele ainda dá um exemplo que eu achei bem legal.
Cara, você caiu no vizinho do lado, no quintal do vizinho, e de repente vê um pitbull rosnando, não é hora de você sentar e meditar e ficar zen. Cara, é hora de você sair correndo de lá, velho. Aí é o momento de você entrar no modo fuga ou luta, é bom fugir. Senão você vai tomar uma mordida. Mas as pessoas estão vivendo nesse modo o tempo todo. Eu vivi assim. O Patrício me conheceu assim. Quando eu estava no México, eu estava no México, morando no México. Eu acordava às 6 da manhã e ele estava me ajudando a organizar minha empresa. E eu vivia nesse modo. Cara, tá sem graça. Esse negócio é todo mês matar um leão por dia. Era só de folha de pagamento, mais de 100 mil reais para pagar funcionário. E, pô, tinha que matar um leão por mês para poder pagar e não sei o quê. Ufa! E por quê? Porque eu não tinha OKR, não tinha os KR, não tinha setor de qualidade, não tinha nada que ele ensina. Aí a hora que ele resolveu me ensinar, eu consegui ter o meu plano de saída, eu tinha que optar. Ou eu sigo aqui, eu sigo, eu vou sair. Já trabalhei muito nessa vida, tá bom. Muito bem. Então por que é tão difícil mudar? Porque o caminho neuronal criou um hábito. Porque você está acostumado do jeito que você é. Porque é desconfortável sair do desconhecido. E o jeito que você funciona é conhecido para você. Como é que as pessoas mudam? Normalmente, de duas maneiras. Número 1, com um impacto emocional muito grande. Uma dor, um trauma. Exemplo, um divórcio traumático, a perda de um ente querido, uma notícia de uma doença terminal. Esse tipo de impacto emocional faz com que a pessoa decida mudar. Quem conhece pessoas que fumaram a vida inteira, quando recebe a notícia do câncer, aí para de fumar? Um monte de gente conhece. Pô, podia ter parado antes, sabia. Não é novidade que essa notícia ia chegar um dia. Mas a pessoa precisa que o médico fale, irmão, se você continuar assim, tem mais 2 meses de vida. Então, galera, um forte impacto emocional tem a força de quebrar esses hábitos e proporcionar um novo estado de ser. Uma outra maneira são imersões. E aí vocês são líderes. Vocês conduzem imersões. Olha a nossa responsabilidade. Imersões, por que a imersão é tão poderosa? Porque na imersão acontece algo chamado uma egrégora. Acontece um campo. Aqui nós criamos um campo. Nós aqui somos sócios desse campo invisível. Eu era um cara que não gostava muito desse papo de invisível, mas eu vou mostrar para vocês o como é importante se abrir para isso. Nós somos sócios do campo. Se uma pessoa aqui sair, o campo já muda. Quando uma pessoa de fora entrar, o campo muda. A pessoa vem com a energia dela. Então, pessoal, se você quer mudar o seu campo, quer mudar o jeito de ser, as imersões é um bom lugar. Por que as curas no Joy acontecem de maneira mais fácil com 2.000 pessoas do que aconteceria no 1 a 1? Se ele sozinho no consultório dele botasse a mão, não ia rolar. Jesus tem a força para fazer isso, mas o Joy não. Nem ele, é uma galera. E agora a ciência já está provando isso. Eu estou com um canal de autoconhecimento científico que une, né, a meditação, espiritualidade, despertar da consciência e ciência, e está mais do que provado que se houver meditação coletiva, a gente impacta a matéria. Quanto mais pessoas fizerem isso. E aí, nesse canal, eu vi algo que também bugou minha cabeça, que não foi nem no Joy. Os caras fizeram um teste. Pegaram 2 pessoas. Imagina, o Romano e a Lorena vão começar a meditar. Legal. Aí, eles estão juntos aqui. Aí pega o Romani, leva lá para casa dele e a Lorena aqui. E a Lorena fica com um eletroencefalograma aqui, medindo as ondas cerebrais dela. Eu tenho um chamado Muse, que você bota aqui na cabeça e ele mede a onda alfa, beta, teta, gama, delta. E o Romani está lá. Os 2 estão meditando ao mesmo tempo. Como eles têm uma conexão, se eu chego lá com o Romani com os olhos fechados, na sala que ele está, e eu acendo a luz e apago, cada vez que eu acendo a luz e apago, a penumbra, a luz na penumbra dos olhos dele, gera uma reação nas ondas cerebrais dele. Existe um pico de onda alfa que faz assim. Eu já testei isso, porque só de piscar o olho já tem essa reação. Agora, olha que louco. Medindo a Lorena, o Romani
num ambiente que a luz pisca, o cérebro dela reage aqui, à distância, sem eles estarem com contato físico. Quando eu vi isso, eu falei, caramba! Então, meus amigos, aquela coisa de mãe que tem intuição com o filho de longe, meu filho está acontecendo alguma coisa com ele, eu não sei o que é, mas eu estou sentindo, é mais real do que a gente pode imaginar. Só que antes isso tudo era um ambiente muito desconhecido. Hoje, a ciência está mergulhando nisso. Física quântica, as pessoas que estão olhando para isso, estão entendendo e expandindo mais o seu nível de consciência e, com isso, interferindo mais na matéria da maneira mais assertiva. Vamos lá. Esse é o Joey. Esses são alguns dos livros dele. Become Supernatural foi o que eu li, Como se tornar sobrenatural. E aí a gente entra no tema da palestra. Não é porque não vemos que não é real. O primeiro cético da história foi esse cara aqui, São Tomé, que chegou para Jesus e Jesus, pô, Tomé, agora que você me viu, você acredita. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, eu não tenho como saber como essa palestra está impactando cada um. Existem pessoas como eu, existem pessoas como a Rô. Existem pessoas que são muito mais céticas, precisa ver para crer. Existem pessoas que, faz sentido isso para mim, eu aceito. Eu não sei em que nível de que você está, mas o que está acontecendo é que a ciência está cada vez mais provando que existe muito mais do que a gente vê. Vamos começar pelas frequências? Tudo é frequência. Toda frequência carrega uma informação. O que nós vemos são cores da matéria. Isso que a gente pega e vê é menos do que 1% do que existe. A luz visível, que é aquilo que a gente chama de realidade, é menos do que 1% das frequências que existem. Nesse exato momento aqui, tem Bluetooth, tem Wi-Fi, tem rádio AM, tem FM. Se você for no médico tirar raio-x, raios gama, são reais. Eles existem, mas não vê. Isso significa que o seu estado emocional é uma frequência invisível. Você não vê, mas ela afeta o campo. Estão comigo aqui, sim ou não? Uma pessoa que entra com raiva negativa, ela afeta o campo e você não vê, mas sente. E quanto mais você está buscando a evolução nesse nível, mais apto você é a sentir. E quando você sente, você consegue até distinguir se está indo fazer um bom negócio ou um mau negócio. Você começa a ouvir mais a intuição, que é muito subjetivo para muitos. Mas quando você está atento a tudo isso, a intuição se torna uma ferramenta poderosa de decisão. Você não sabe por quê, mas algo no teu coração está dizendo, cara, não faz sociedade com essa pessoa, então não faz. Nem briga com isso, você está sentindo. Aqui mostra o poder do invisível. Quem aqui é músico, toca algum tipo de instrumento? Legal, então vocês conhecem o metrônomo. O metrônomo, ele marca um ritmo, usado muito em bateria. Cara, o metrônomo, ele é um aparelho físico da matéria programado para bater no mesmo ritmo e não mudar absolutamente nada. Nesse vídeo, vocês vão ver vários metrônomos sendo acionados em tempos diferentes. Na teoria, eles são programados para bater no mesmo ritmo, então poderia deixar um século todos ligados, que eles iam estar todos batendo no mesmo ritmo. Mas não é o que acontece. Pela força do campo do grupo. Vamos dar uma olhada. Tá cada um para um lado, por enquanto, todos programados para a mesma frequência, para o mesmo ritmo. Então, em teoria, eles deveriam ficar bagunçados assim para sempre. Mas se você olhar com atenção, eu acelerei o vídeo, tá? Por causa do tempo dele, ele é o dobro desse tempo. Você começa a perceber que eles já estão entrando em coerência, em sintonia. E como é que você explica isso acontecer? Nesse exato momento, quase todos estão incoerentes, menos o primeiro do lado direito lá, que é um rebelde. É aquela pessoa que fica na imersão com o braço cruzado, perna cruzada, lá na cadeira do fundo. Mas chega uma hora que não tem jeito, ela se entrega e todo mundo na mesma vibração. Por isso que uma imersão presencial é poderosa para uma transformação que é tão difícil mudar. Vai além do que o Romani vai falar para vocês. Eu vou convencer vocês de fazerem um evento ao vivo, porque lá é o melhor lugar para vender. Sim, por quê? Por causa disso. No evento ao vivo, quando 2 tomam a decisão de comprar, os outros vão querer também, porque está todo mundo em sincronia.
Quem viu esse vídeo pela primeira vez e gostou? Deixa eu ver aqui. É surreal. Quando eu vi isso aqui, eu falei, caramba! E aí, galera, sobre vibração. Se vocês forem pegar aquele padrão de Fibonacci, eu acho que chama, que é do caracol, e forem olhar a natureza, e aí você começar a investigar um pouquinho mais como que é a linguagem de Deus, a linguagem divina, a linguagem do universo, utiliza o termo que você quiser, aqui tem outro momento de frequência. Então uma das coisas que eu aprendi lá, foram duas coisas que ele repetia muitas vezes. Tudo é frequência. Toda frequência carrega uma informação. Se você está amoroso, está na aceitação, se você está presente ou está no estresse. Isso carrega uma informação para o campo. E a outra coisa que ele sempre falava, para onde vai a sua atenção, vai a sua energia. Se eu falar para você agora, leva a sua atenção para a sua orelha esquerda. Olha que interessante. Ela sempre esteve aí, mas você tinha esquecido dela. Mas agora você prestou atenção nela. Opa, ela acordou. Estão comigo, sim ou não, pessoal? Só que para onde vai a sua energia, as coisas crescem. Aí isso já dizia Tony Robbins, sejam anjos ou demônios. Então você está olhando para o que você quer ou para o que você não quer? Você está intencionando o dia quando você acorda? Você intenciona o estado que você quer que seja esse dia? Ou você acorda no celular e deixa levar pela maré do estresse? E se tudo é frequência, se você quer descobrir os segredos do universo em termos de energia, frequência e vibração, disse Tesla, se você quer descobrir os segredos do universo, tudo é energia, frequência e vibração. O que vocês vão ver agora é uma placa que é acionada por um sistema que emite uma vibração. Isso pode ser sal, pode ser areia, poderia ser um metal que vai vibrar usando um gerador de tom, e cada vibração cria um padrão geométrico, e quanto maior a vibração, mais complexo é esse padrão. E aí você fala, como é que você explica a beleza da criação divina naquilo que é invisível? A gente não vê o que as frequências fazem. Mas quando você faz um experimento desse, você começa a perceber as mandalas que começam a se formar através das frequências. E quanto maior a frequência, mais complexo é o desenho, o padrão que ele forma. Então, pois bem, por que eu disse tudo isso até aqui? Porque você pode materializar e criar o seu futuro. Como? Com um novo estado de ser. Isso aqui não é autoajuda barata, lei da atração ou segredo, não. Claro que você tem que agir. Ninguém está falando de parar de trabalhar ou ficar meditando e só pensando no que você deseja que vai cair no teu colo. Não é isso. O que estamos falando é qual é o seu estado interno de ser no dia a dia no trabalho. Você pode mandar o mesmo WhatsApp para o seu colaborador de duas maneiras diferentes. Qual é o seu from? Como está o seu estado interior quando você escreve uma mensagem para alguém? Está num estado de calma, num estado limpo, puro, ou está num estado de estresse, de raiva, de cobrança? Quantas vezes depois desses 30 dias agora, eu já apaguei mensagens que eu mandei? Eu terminei de mandar mensagem na hora que eu enviar, opa, o meu from não está legal. De onde está vindo essa mensagem não está legal. Respira. A meditação mais rápida do mundo que existe é o quê? Respiração. Respira 3 vezes, acalma, tá, deixa eu escrever isso de outra maneira. E escrevo, e aí você começa a mudar o seu destino. Porque as suas escolhas começaram a mudar, seu comportamento começou a mudar, suas ações começam a mudar, os resultados começam a mudar. Se você quer mudar o visível, antes, me ajuda aqui alguém, por gentileza, a mudar? O invisível. Então, aqui algumas coisas interessantes para vocês. O experimento, os números eu vou aproximar para ficar didático, tá? Eu não tenho os números aqui, precisava pegar no livro de novo, mas o que vale é a ideia. Imagina 10 pessoas que quebraram o dedo. 5 foram convidadas a fazer exercício com bolinha para manter os músculos do dedo forte. As outras 5 não. Elas tinham que imaginar o exercício sem fazer fisicamente. Quando tiraram a tala, aquelas 5 que tinham feito exercício fisicamente tinham um nível de força. As outras também tinham o mesmo nível de força. Só que elas não tinham ido para a academia apertar bolinha. Elas só imaginaram fazer isso. E aí, estudos da NASA mostram atletas olímpicos que criam a prova na sua cabeça, acionam a mesma parte neural do cérebro que os atletas em tempo real. Isso aqui me deixou também abismado, e aí vocês vão entender o porquê que eu estou contando tudo isso antes de chegar no final da palestra.
chegaram em faxineiras acima do peso nos Estados Unidos. Também vou arredondar para 10, grupos de 5 e 5. 5 delas, eles falaram assim, você sabia que levantar a cama, limpar embaixo, arrumar a cama, limpar o banheiro, limpar o chuveiro, limpar o box, tudo que você faz nesses quartos do hotel durante o dia inteiro equivale a 1h30 de academia por dia? E você sabia que 1h30 de academia por dia equivale a tantas calorias e com isso você tem muito mais longevidade e emagrece? E para as outras 5, não falaram nada. 2 meses depois, as 5 que receberam a notícia, elas apenas tiveram acesso ao conhecimento e à informação que era verdadeira, tinham todas emagrecido. As outras 5 continuavam com o mesmo peso. E agora? Como que a gente explica isso? A conclusão desse estudo científico é como é importante você não simplesmente falar o que tem que fazer. Como é importante você explicar o que tem por trás do que você está fazendo ou do que você está falando. Por isso que até agora eu trouxe a teoria da parada para vocês, antes da gente finalizar com uma prática. Por quê? Porque agora você está mais apto para entender como as faxineiras sabem que, pô, se eu faço emagrece, então eu vou emagrecer. Não deu outra. Elas emagreceram. E agora, galera, mergulhando nesse estudo, eu entrei na física quântica. E aí, eu não sei se você sabe, que existem mais átomos num grão de areia do que grão de areia no planeta Terra inteiro. Essa é a dimensão do Criador, da criação, do divino. Cara, olha para esse pedacinho de foto. Isso não dá nada perto do que tem de areia no planeta. Se você pegar todos os grãos de areia no planeta e condensar, eles seriam os átomos daria menos do que os átomos que tem num único grão de areia. Aí vamos mergulhar no átomo. Numa analogia, o átomo ele é feito por núcleo e elétron. O núcleo seria uma bola de tênis no meio de um campo de futebol. E o elétron seria um grãozinho de arroz lá na arquibancada. Rodrigo, e o resto? O resto é nada. É vazio. Em outras palavras, ele falou no seminário dele, 99,9999999% do que nós estamos vendo, vivendo e presenciando é energia. 0,00001% é matéria. E a gente passa uma vida focado na matéria. A gente esquece de olhar para a energia, para o estado vibracional, para a frequência que a gente está emitindo, para isso que a gente chama de invisível, que é o estado emocional, é a maneira como você reage, são os seus pensamentos, é o que você intenciona. Então, galera, eu não sei se alguém aqui conhece o experimento da fenda dupla, que foi a primeira coisa que bugou a cabeça desse estudo. Alguém conhece? Quem nunca ouviu falar disso, levanta a mão. Olha só, de uma maneira bem simples explicar para você. Imagina que os feixes de elétron fossem bolinhas, ou que eles fossem superfície da água. Na água, quando você bate na água ou traca uma pedra, ela cria o quê? Alguém me ajuda? Ondas. E uma bolinha é o quê? É uma partícula, é matéria. Fica com isso, vai ser fácil entender. Quando eles soltaram feixes de elétrons em 2 fendas e botaram o anteparo, depois eles puxaram o anteparo e foram olhar o que tinha. Tinha vários riscos. Isso é característica de quê? De onda. Porque se você pegar, sei lá, uma água colorida e bater uma pedrinha, passar por 2 fendas, é isso que vai acontecer. Os picos das ondas que vão encontrar pelo anteparo formam vários feixes. Os cientistas falaram aí, peraí, mas elétron não é onda, elétron é partícula. Então deixa eu olhar de perto. E colocaram um sistema de observação para ver como é que o elétron, que é partícula, pode se comportar como uma onda. Agora que buga tudo a cabeça. E essa que é a magia da criação do nosso Criador divino de Deus. No momento que eles colocaram o observador, o elétron, ele se comportou como partícula, como matéria sólida. Mudou tudo. Olha que louco isso. Isso é o maior paradoxo da física quântica que existe no mundo até hoje e não tem explicação. A conclusão disso é que o observador altera o acontecimento observado. Aí isso começa a mostrar o quanto que você vibrar num estado diferente de ser, você intencionar o que você deseja, materializa.
Por isso que os antigos quadros de visão que eu ensinava, eu nem sabia o que tinha por trás disso, eram tão poderosos. Quantas vezes eu fiz as pessoas montarem quadros de sonho, quadro de visão, e eu ficava pasmo com elas realizando muito antes do que imaginava. Até hoje nós temos nosso quadro de visão. Combinamos com o Patrício agora ano que vem para realizar mais um, que é a viagem da Escócia que está lá. E a Costa Amalfitana. Vamos ver se a Rogéria já topou de ir. Então o que eu estou falando para vocês é que, cara, como é que explica isso? Como é que você está observando a si mesmo, a própria vida? E isso vai influenciar no resultado que você quer, no que a vida te traz. Se você ficar reclamando, a vida vai falar, filho, vai estar reclamando, toma mais. Aí se você agradece, vum. Eu não sei se vocês viram gratidão, segundo o Joey diz, é a antena do divino. Gratidão é a frequência mais próxima de falar com Deus. É a gratidão. Vamos lá. Mais uma coisa, estão gostando? Está interessante isso aqui? Vamos falar mais de uma coisa aqui, ó. Experimento de René Peoche, ele fez em 1988, cientista francês, pegou os pintinhos, acabaram de nascer os pintinhos, arrancou a mamãe galinha e botou uma mamãe galinha robô. A mamãe galinha robô, o pintinho só viu a galinha robô. O que ele faz? Ele vai seguir a galinha robô. Então, para onde a galinha robô ia, os pintinhos iam atrás. Só que essa galinha robô foi programada para virar aleatoriamente para a direita ou para a esquerda. E aí que vem o teste. Numa arena, eles colocaram a galinha robô longe dos pintinhos, ligaram, tipo aqueles carrinhos de criança de bate e volta, quando bate na parede ele dá um retorno e tal, e esse foi o trajeto que a galinha robô fez. Aí o cientista pegou, isso aqui é muito louco, ele pegou e colocou os pintinhos na gaiola do lado da arena. O que os pintinhos ansiavam? O que eles vibravam? O que eles estavam querendo? Ficar perto de quem? Alguém me ajuda? Da mamãe. No caso, galinha robô. Um aparelho eletrônico programado randomicamente. Colocaram a galinha robô na arena e ligaram. Olha o trajeto que ela fez agora, com o mesmo programa. Eu não sei se você percebeu, mas em nenhum momento a galinha foi para o lado 50% mais longe dos pintinhos. Ou seja, os pintinhos influenciaram um robô a ficarem mais perto da sua gaiola. Um robô eletrônico. Se um pintinho, um ser irracional, ele consegue influenciar um aparelho eletrônico programado randomicamente, no nível eletrônico, um nível quântico ali, que é 0 e 1, a ter mais uns do que 0, vamos falar assim, para ficar mais pertinho dele, imagina o que nós, usando o potencial do nosso cérebro, somos capazes de criar com a nossa intenção. E aí, para vocês mergulharem ainda mais, o que eu estou fazendo aqui é o que fizeram com as faxineiras. Antes da gente fazer o que tem que fazer, eu estou ensinando para você que é real. Dá uma olhada nesse experimento. Pegamos 3 potes de vidro com tampa de plástico e esterilizamos. Em cada um dos potes, a gente colocou uma colher de arroz e nós fechamos. Nós marcamos um pote com desenho de coração, outro com desenho de caveira e outro pote nós não marcamos. Por pouco mais de 2 semanas, todos os dias, por apenas 20 segundos, nós gritávamos com o pote do desenho de caveira e o pote com desenho de coração nós falávamos palavras carinhosas. No terceiro pote nós simplesmente... Tudo é invisível, mas é real. Vocês podem fazer em casa, são 2 semanas, 20 segundos por dia. Se as palavras que têm uma frequência, que carregam uma informação, fizeram isso num arroz, imagina a maneira com que você fala com seu filho. O que tem de energia que é carregada na sua fala. Imagina no seu trabalho, com os colaboradores, com os clientes, com a empresa. Pensem, pessoal, isso foi 20 segundos, 2 semanas, dando uma bronca num pote de arroz. E olha o estado que ele ficou. Vamos mais fundo? Somos corpos humanos formados por água. Se nós temos água e esse aqui é o efeito é por causa da água, imagina o que acontece na nossa cabeça se a gente fala e pensa frequências baixas e negativas com consistência. Vive no modo estresse no longo prazo. E aí por isso que você vê a humanidade doente. Por isso que você vê tantas pessoas inconscientes. O nome disso é hipnose. Hipnose. Hipnose transformacional. Você foi listando esses estudos, todos eu já citei de diferentes. Tem até mais alguns que dá para contribuir, mas... Então todo mundo já conhecia aqui? Não. Ah. Tem uma galera
galera que não conhecia, eu acho que... Depois me conta os outros. E olha que legal, pessoal. Quem começou isso aqui foi o Dr. Emoto, Masaru Emoto, que fez com as moléculas de água. E aí você olha, depois vocês podem pesquisar no YouTube, os cristais de água para palavras como amor, paz, coisa mais linda que eram formadas da natureza. Aí quando você pega ódio, raiva, o mesmo acontece com música. Se você bota uma música clássica, música com frequências de mantra, músicas de louvor, é um tipo de cristal. Heavy metal, funk, a água, ela já vai se mudando a energia. Então tá tudo aí, só que você não vê, e aí muita gente não vê e não acredita. Tá bom, Rodrigo, como é que eu faço para mudar então? É o que a gente quer saber. Como é que eu faço para sair desse modo estresse? Bom, se você vive 80% a 90% dos seus 80 mil pensamentos ou no passado ou no futuro, ou você lembrando do que aconteceu, ou você projetando o que vai acontecer com o padrão do passado que já aconteceu, não vai ser aí que você vai mudar. Só tem um lugar que você pode mudar. No momento, alguém me ajuda? Presente. O que é o momento presente? É aqui, é agora. Aqui e agora, nesse momento. O que é estar no momento presente? Primeiro, é não estar no futuro nem no passado. É estar com a atenção plena. Uma das chaves, tem 3 grandes chaves para ir para o presente. A mais poderosa e rápida de todas é respiração consciente. Respira, pronto, você voltou para o presente. Entrou no carro para dirigir? Calma, respira umas 2 vezes, 3 vezes. Aí você liga o carro. É melhor do que entrar falando no celular e saindo. Quando você sai da presença, merdas acontecem. É o que a gente aprendeu com Murilo Gun. As merdas só acontecem quando você sai da presença. Ninguém derruba uma xícara de chá fora da presença. Na presença, atento ao que você está fazendo, aqui e agora, você não perde a chave, você não perde a carteira, você não perde o óculos. Freud já dizia isso. Então vocês veem que não tem muita novidade. Na verdade, a gente só reforça aquilo que a gente já viu por outro caminho. Muito bem. Isso aqui, Romano, é até legal de você ver, porque assim que eu vi, meu cérebro já bugou, eu já fui pesquisar no GPT. Cara, isso aqui são as ondas cerebrais, só que elas são elétricas, é isso, né? Porque eu pensei, peraí, se a onda delta, teta são frequências menores, lá no gráfico de emoção, as frequências menores eram as negativas, raiva, culpa. Aí eu fui pesquisar, são frequências diferentes. Lá são frequências emocionais, aqui são frequências elétricas. São padrões diferentes. Isso aqui é medido com um eletroencefalograma no seu cérebro. Acordado, modo desperto, beta. Modo meditativo, alfa. Meditação profunda, aquela que você parece que sonhou, mas está acordado, é teta. Aquela que você esquece, tá tudo preto, você não sabe quem é você morreu e renasceu, é o delta, sono profundo. E tem uma que está faltando aí, que são os despertares, que no yoga chama samadhi ou samadhi, são aqueles que muitas vezes é ocasionado com DMT, estado de nirvana, que quimicamente a molécula DMT que tem no ayahuasca, que nós temos no nosso corpo, a gente tem no nosso corpo naturalmente. O Joe, inclusive, ensinou como liberar DMT pela glândula pineal, e se vocês quiserem eu ensino isso aqui, é uma prática. E aí você tem estados místicos, que são visões, visão de mandala, visão, talvez insights. Esse estado é gama. O estado gama, a frequência fica louca, aí é muito rápido, é mais do que o beta, é uma explosão. E as curas de doenças acontecem no estado gama. Em outras palavras, os cientistas que estão no seminário lá atrás, eles conseguem identificar que a pessoa curou antes mesmo da pessoa saber. As pessoas que estão sendo medidas, quando ela entra no estado gama, fala assim, aquela pessoa lá, ela entrou no gama, ela está num processo de cura. Pode medir sangue, pode ver o tumor dela, pode ver a lactase dela lá, ela está curada. E aí vai ver, é nesse estado. Eu acho que eu não entrei em gama lá, pelo menos prolongadamente. E olha que eu medito diariamente há quase 2 anos, todos os dias, sem exceção.
Teve um tempo que era 3 vezes por dia. Então, não é algo simples, é uma prática, é uma dedicação. Tem que ser que meio prioridade, se você quer. Para mim, virou prioridade na minha vida, número 1, essas práticas, essa busca, porque eu quero me aprofundar nisso. Vibração emocional. E aí a gente está indo para o final. Alguém aqui sabia, ou perdão, quem não sabia que o neurônio, que o coração tem neurônio? Levanta a mão. É isso. Os neurônios não são só no cérebro. São no coração e no intestino. Recentemente descobriram que nós temos 3 grandes cérebros. O intestino, ele comanda a parada toda sozinho ali, uma parte importantíssima do corpo humano, e o coração. Cara, quando a gente pensa em Deus, né, às vezes eu fico assim, como que alguém pode ser ateu, né, respeitando, sem julgamento, mas é como se imaginasse que um dicionário nasceu de uma explosão acaso de letras e aconteceu na ordem de um dicionário completo e a pessoa acha que isso foi ao acaso. Ontem eu estava numa osteopatia, foi ontem, antes de ontem, e ela arrancou uma gotinha de sangue meu e eu fui olhar no microscópio. Eu nunca tinha visto, 40 vezes mais as hemácias. Cara, a coisa mais linda. Assim que ela botou na placa, o sangue ainda estava em movimento forte. E ela falou, você está com uma bactériazinha. Eu falei, porque eu estava com um mal-estar e tal, que era parecia um aviãozinho de Space Invader, lembra? Antigamente, bem pequenininho do videogame. Cara, vi 2 hemácias minhas, elas chegaram juntas, elas grudaram nessa bactéria e abraçaram lá e fecharam. Cara, eu fiquei emocionado com essa porra. Eu pensei assim, cara, 2 hemácias me salvando ali. Só que, cara, são trilhões. Aí o Joey fala assim, nesse exato momento existem trilhões de funções, de tarefas acontecendo dentro do seu corpo para te manter vivo. E você nem sabe disso. Cara, ver as hemácias me protegendo ali, eu não estava nem sabendo de nada. Muito lindo isso, você tem uma galera aí querendo te salvar. E aí como é que você fala que Deus não existe, cara? E aí então, Lucas, né, Lucas? O coração tem neurônio. No último Power Mind agora, a gente levou um cara chamado Wilson Júnior, que ele sofreu um acidente de bicicleta e ficou tetraplégico. Ele estava descendo de bike, bateu num fio, o chicote no pescoço, quebrou o pescoço dele, tetraplégico. Os médicos falaram, não vai nunca mais andar, mexer os braços nem as pernas. Ele já tinha lido o livro do Joey, o Joey aconteceu a mesma coisa, sofreu um acidente na medula e voltou a andar, e ele começou a meditar, imaginando, criando um caminho neuronal para os movimentos. Resumo, esse cara foi dar palestra do Power Mind. Ele está andando, voltou a andar de bicicleta, subiu a montanha que era o sonho dele, a galera aplaudiu chorando. É um cara que tem que levar no Infinity para palestrar. É um cara que, com uma presença de espírito, uma calma, em nenhum momento ele brigou com Deus. A única coisa que ele queria era ver a filha dele novamente. História incrível. Por causa dele, eu vou falar, isso, eu vou fechar. E é que vai abrindo minha cabeça, né? Mas eu fecho. Esse cara, para vocês terem uma ideia, ele caiu, era mountain bike, num lugar que não passava ninguém. Ele falou, cara, eu vou morrer aqui. Ele não estava preocupado que não ia andar mais. Ele viu que ele não ia andar mais. Ele só queria que alguém salvasse ele. Lá em cima passa um motoqueiro que nunca tinha entrado naquela rua. O motoqueiro estava quase passando. Eu falei para ele, ele me contou isso pessoalmente. E ele não contou na palestra. Eu falei, irmão, você tem que contar isso pessoalmente. As pessoas têm que começar a entender que existe o invisível. O motoqueiro parou, voltou e sem saber por quê, ele sentiu que tinha que entrar ali. E ele entrou ali e por causa desse motoqueiro chegou o resgate. São 30 anos de treinador, eu recebo e-mail, direct pra caramba de fã, pessoas querendo conhecer. Só 2 vezes na vida eu acabei dando ouvido porque, sei lá, uma foi o Cadu, que é Power Mind há 11 anos, já é membro honorário, que virou um irmão nosso, e outro foi esse cara agora, há 3 meses, sei lá, 6 meses, nesse ano, mandou mensagem contando a história dele que estaria no aeroporto de Floripa. Eu falei, vamos almoçar. E eu não sou muito de fazer isso. A Rô ainda falou, por que você vai fazer isso? Você nunca faz isso? Ah, não sei. Ela, então eu vou com você. A gente foi lá. Cara, nós 2 choramos de ouvir o cara falar. É um cara que, para quem tem evento, Wilson Júnior, vale a pena levar. Por que eu estou contando isso? Porque ele voltou a andar como? Se não tem mais conexão, o pescoço dele está cheio de placa. Ele mostrou assim, ele caiu do cavalo recentemente, agora está andando a cavalo.
Aí ele caiu do cavalo. Aí ele testou e falou assim, o médico fez um bom trabalho, que o pescoço está duro. Tá bem feito. Eletrocefalograma, ele mexe as mãos, os pés, começa a correr. Claro, ainda está trabalhando os movimentos, porque no mundo quântico, a doença é uma ilusão. Então existe um lugar no campo quântico que eu podia falar aqui para vocês das infinitas possibilidades que eu vi lá do espaço-tempo, mas aí ia ser muita viagem. Mas existe um lugar no espaço quântico que ele está perfeito. Só que esse tempo de consciência de lá para o tempo de consciência aqui, tem um tempo da matéria para ficar denso. Então ele ainda é meio tortinho para andar. Mas ele anda, corre, e quando foram medir o cérebro dele, enquanto ele se movimenta, não acontece nada. Porque o cérebro dele não tem mais conexão. Então quem é que comanda o braço dele? Os neurônios do coração. Ele encontrou um outro caminho. Os neurônios do coração começou a trazer o movimento para ele de volta. Olha isso. Apenas 1 em 1000 pessoas no mundo com tetraplegia volta a andar e volta a mexer as mãos. Esse caso foi um desses. No livro Como se tornar sobrenatural, uma menina de 8 anos recebe um transplante de coração. E ela passa a ter pesadelos todas as noites. Com assassinato, com facada, com endereço. Ela vê o cara, o assassino. Ela acorda à noite. Isso faz com que os pais resolvam ir na polícia. A polícia faz retrato falado do que ela tinha visto, do que ela está vendo no sonho, o endereço que ela vê no sonho. Foram contactar a família do doador, da criança que morreu e doou o coração, porque é proibido ter contato entre o doador e o receptor. E pasmem, senhoras e senhores, a menina tinha sido assassinada. E o assassino foi preso por causa da menina que recebeu o coração e descreveu tudo o que ela viu no sonho. Através do sonho chegaram em provas e essas provas prenderam o assassino da doadora do coração dela. Ou seja, o coração tem memória. Tem neurônio e tem memória. Olha que doideira isso. Tudo isso eu contei para a gente ir para o exercício final. Novo estado de ser, momento presente. Cara, é o seguinte. Você escolhe o que você quer, como é que você quer se comportar. Esse é o meu. Você não precisa copiar o meu. Eu escolhi esse. Não reagir, não reclamar, não julgar, aceitação, viver de bom humor, de contentamento, me observar o tempo todo, estar no estado de presença, desapego. E eu já coloquei mais um que significa escuta adulta, não falar menos de mim e prestar mais atenção no outro, e outro que é atenção plena. Ou seja, eu já incluí mais 2 ali. Esses comportamentos, eu revivo eles várias vezes por dia em estado alfa. Porque você só consegue acessar o campo quântico e mudar no estado alfa. Você não consegue fazer isso agora. Eu vou ser uma pessoa que não reage. Isso eu ensinava antigamente no Novo Eu, do Tony Robbins. Eu sou uma pessoa íntegra, adoto boas atitudes. Só que isso muda o quê? A mente. PNL, Programação Neurolinguística. É poderoso? É. Mas mudar no estado de consciência é outro nível. E aí que sentimento você vai ter? Paz, amor, bem-aventurança, plenitude, fé, acreditar no fluxo da vida. Então esse é o novo Rodrigo, do D que eu escrevi ali de despertar. O convite, se a gente tivesse com mais tempo, seria você fazer, eu quero um novo trabalho, eu quero um novo relacionamento, eu quero um novo corpo. Você faz isso, você escreve o comportamento que você quer ter, você escreve o sentimento que você quer sentir. A gente até tem uma meditação andando que o Joey fazia muito. Eu falei pro Romano, se vocês quiserem, domingo de manhã, a gente pode fazer. Para mim, foi uma das coisas mais marcantes no Joe Dispenza. Eram as 2.000 pessoas com fone de ouvido fazendo a meditação, caminhando. Incrível, o seu estado de ser no dia muda muito. Ia ser muito legal, seria um presente para todos se a gente fizesse. E aí, galera, se você não tem 20 minutos por dia para meditar, então deveria meditar 1 hora. Essa é uma mensagem do Mestre Zen desconhecido. Então eu vou pular isso aqui, porque sempre o Romani caiu no erro de falar assim, você tem 1 hora, mas se você for até 1h30, tá bom. Aí eu perguntei quanto tempo eu já falei, ele falou, não sei, o Romani é sempre de dar paz. Eu preparei coisa pra caramba, mas isso aqui a gente vai pular, não vai dar tempo, que era da glândula pineal. E agora, vamos encerrar então. 10 minutos ele pediu, 10 minutos farei eu. Vamos lá. Vou pedir para todos vocês para a gente fazer uma experiência rápida sobre como é mudar o estado de ser, tá bom?
Eu tenho. A luz, por favor. Senta de uma maneira confortável para você. De preferência os 2 pés no chão, as costas eretas, os ombros relaxados, as mãos sobre os joelhos. E eu convido você para fechar os seus olhos. Feche os olhos. Inspira. Segura. Solta. Inspira profundamente. Segura. Solta. Continue nesse ritmo de respiração. Isso. Pouco a pouco, vá deixando que o ruído interno, o falatório, a sua voz, silencie. E o que você precisa fazer para isso? Nada. Absolutamente nada. Apenas observar e não se enganchar. Não dar continuidade para nenhum pensamento. Eu convido você agora a levar atenção ao seu coração. Inspira, segura e solta. Aonde vai a sua atenção, vai a sua energia. Agradeça a esse órgão que desde o momento da concepção, ele trabalha incessantemente para manter a sua existência na matéria, a vida. Imagine uma luz rosa expandindo do seu coração. E se você não consegue imaginar, tá tudo bem. Apenas leve a sua atenção. E agora, eu convido você a levar a sua atenção para o centro da sua garganta. Imagine ali uma luz azul, brilhante, expandindo. Esse é o centro de força do verbo, da palavra, da criação. Fique presente aqui, agora. Você consegue levar a sua atenção para o centro do seu cérebro, entre as suas sobrancelhas, no meio da sua testa. Imagine ali um feixe de luz dourado, brilhante, expande. Isso. E à medida em que você vai relaxando, eu convido você para tornar-se de uma pessoa para pessoa nenhuma, de alguém para ninguém, de coisa para nada, do tempo para tempo algum, do espaço para espaço nenhum. Até onde a sua consciência vai nessa escuridão vasta, infinita,
silenciosa, do nada. É aí, no silêncio, no reino da consciência, onde existe a fonte de toda a criação. E é nesse lugar que eu convido você a imaginar uma outra possibilidade de você mesmo. É como se você visse você mesmo de longe. Veja você em pé. E esse novo ser carrega em si alguns comportamentos diários. Quem você vai ser quando você abrir seus olhos? Como você vai se comportar? Quais serão suas novas escolhas? Nas suas relações, nas suas atitudes, você será mais paciente? Mais calmo? Ou continuará vivendo no modo estresse? Quais serão os seus novos hábitos? Nesse novo estado de ser. Quem vai ser você? E o que você vai sentir nesse novo estado de ser? Qual será a sua nova caixa emocional? Nessa nova identidade, mude a sua identidade, mude sua vida. Mude a sua energia e mude sua vida. Como seria se a partir de agora, todos os dias, você se tornasse uma pessoa mais grata? Grata pela vida. Grata pelas bênçãos. Grata pela sua família. Grata por estar num local privilegiado como esse. Grata pelo seu corpo, pelos seus órgãos. Grata por toda a sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pelo ar que você respira. Sabe, muitos de nós temos o medo da escassez. Mas a natureza e o universo, eles são abundantes. O que você mais precisa para viver é o ar, o oxigênio. Ele nunca faltou. Sempre que você precisa, Ele está aí. Nunca faltou nada. E assim, eu convido você a sentir esse nível de gratidão. E pouco a pouco, com esse novo estado de ser, retornar para o mundo material tridimensional. Sentindo o seu corpo pesando sobre a cadeira. Sentindo o peso da matéria. Sentindo o ar à sua volta. E quando você estiver pronto, abra os seus olhos e, sem se levantar, em silêncio, dá um abraço na pessoa
que está sentado ao seu lado. 1, 2 e 3. Meditação fast. Foi bom. Eu faço em 40 minutos, fiz em 10, mas valeu. Mudar o estado, Mas já. massa, né?